Todo mundo está me ouvindo? Eu vi que alguns estão sem fone. Lembro, então, que quem não tiver som, o fone pode escrever. Lembro também que hoje nós não temos tópicos definidos, então a ideia é criar tópicos. Temos duas sugestões de tópicos aqui já. Tá? Vamos começar, então, com o tópico 1. Amy, você quer comentar alguma coisa sobre o assunto? Oi, Marcelo. Então, o que eu queria falar, tipo assim, minha dúvida seria, por exemplo, assim, é que às vezes, muitas vezes, na verdade, o fabricante de outro país, ele não tem a validação de esterilização ou de shelf life, bioburden, para aquele tipo de produto objeto de registro para a Anvisa, né? Aí, no caso, eu queria saber quais seriam os requisitos para considerar válido tal documento apresentado pelo cliente, se apenas o fato de ter a mesma matéria-prima e o mesmo tipo de esterilização já seria válido, ou tem alguma coisa a mais a ser considerado? Isso é uma boa pergunta. Eu vou te falar que eu não sei, eu não consigo, na verdade, é o tipo de pergunta que não dá para responder tudo, tá? Aham. Não dá para ter uma resposta completa, mas assim, se você, os requisitos da Anvisa, de maneira geral, né, quer dizer, fora algumas exceções que sempre vai ter nas regulamentações de qualquer país, né, os requisitos são bem harmonizados ao redor do mundo, quer dizer, expectativas com relação a requisitos regulatórios hoje são muito harmonizadas, tá? Quer dizer o quê? Quer dizer que os requisitos de outros países provavelmente vão ser parecidos. Claro que outros países podem ter mais detalhes ou menos detalhes, né? Geralmente tem mais detalhes que a da Anvisa, que é um pouco do problema, eu acho, tá? Uhum. E você atendendo um, teoricamente você atende outro, tá? Só que é bom tomar cuidado com isso, tá? Requisitos, eles falam o quê? Acho que uma coisa que eu sempre bato, não sei se eu falei aqui algumas das outras vezes, mas assim, é importante entender um conceito, que é. Deixa eu abrir aqui. Todo mundo tá vendo minha tela, né? Bom, eu tô. Requisitos, eles falam, eu nunca lembro se é o que com, com a circunflexo ou não. Vamos colocar circunflexo. Os requisitos, eles falam o que é necessário, quer dizer, qual que é a expectativa, uma forma de entender o que é a expectativa geral que se quer. Tá? Então, por exemplo, o requisito é faça teste de esterilização. Beleza, esse requisito, da forma como eu falei, não fala como. Então, você tem que entender como se faz teste de esterilização e fazer para atender os requisitos. Percebe? Ele não explica como você aplicar, qual é a solução de engenharia, solução técnica, vamos colocar técnica aqui. Técnica para atender ao requisito. Uhum. Por exemplo, é por isso que existe, no caso dos dispositivos médicos, é por isso que existe muita norma. As normas, elas geralmente explicitam um pouco os requisitos, inclusive as soluções. Tá? E aí, obviamente, é mais fácil para o regulador, se você usar uma norma conhecida, harmonizada, global, etc., que seja, é mais fácil para o regulador aceitar que você está atendendo o requisito dele. Uhum. O que acontece, então? Esterilização, tá? Esterilização, nós temos... Eu vou pegar um exemplo de esterilização, que é o único que dá para te mostrar claramente. Os outros são um pouquinho mais difíceis, tá? Tá. O TCU 98 da ISO, que é de esterilização de produtos para healthcare, né? Inclui mais que medical device, mas na prática é medical device, 99%, tá? Uhum. Eles têm, eles têm
Eles têm 6 ou 7 normas, que agora está sempre mudando, deixa eu ver como é que está aqui agora. Tá vendo? Isso aqui, por exemplo, é requisito para desenvolvimento, validação e controle de rotina de processo de esterilização para óxido de etileno. Certo? Uhum. Certo. O outro aqui é para radiação. Tá? O outro aqui é para métodos microbiológicos. 3. Espera um segundo. Para moist heat, para dry heat e low temperature steam formaldeído, certo? São 7, eu acho, então. Essas normas são normas internacionais, ou seja, na hora que você vê algo como um requisito regulatório formal da Anvisa, vou pegar um geral para ficar mais fácil, tá? Uhum. Um requisito como esse, que fala que produtos para a saúde fornecidos em estado estéril devem ser fabricados e esterilizados por métodos apropriados e validados, o que se espera que faça? Que você valide o método, certo, de esterilização, um método Aham. e você fabrique seguindo esse método validado. Na prática, a expectativa é que você pegue uma dessas 7 normas, dependendo do método que você quiser, e use ela. Só que ela que vai dar uma cacetada de requisitos detalhados, percebe? Aham, sim. Aí você na prática, assim, isso aqui vai se transformar em, sei lá, vamos pegar para óxido de etileno. Esse requisito aqui, que é genérico, né, vai se transformar em 80 páginas, não são todas, tá? Mas vamos pegar o exemplo genérico, 80 páginas de requisitos específicos. Uhum. E aí, você seguindo isso, dificilmente a Anvisa vai não aceitar. E eu nunca vi, inclusive. Ela só não aceita se estiver errado, tá? Ela, óbvio que ela vai checar algumas coisas de vez em quando, né? Mas se Aham. você seguir e fizer certo, seguindo e mantendo, não tem motivos, na verdade, não só a Anvisa, não tem motivo para nenhum regulador do mundo não aceitar. Tem alguns motivos, tá, específicos, só para não quero criar confusão, mas, por exemplo, alguns reguladores, Estados Unidos, por exemplo, eles não aceitam 100% de normas, certas normas. Às vezes eles não concordam com alguma coisa que está na norma e falam, aceitamos metade da norma e outro não, tá? Mas isso você vê em Nossa. cada país, é claro que você quer entrar, né? Mas, assim, É, conceitualmente, nenhum país não vai aceitar isso. Por quê? Porque é uma boa prática. Inclusive, por isso tem norma. entendi. Esse exemplo fica claro para você? Então, é que assim, é que muitas vezes o que a gente acaba meio que não exatamente confrontando, né? Mas assim, em relação ao fabricante, é que muitas das vezes ele não manda essas validações, né, esses relatórios, de acordo com o produto a ser registrado. Ele manda de outro produto que ele fabrica também, só que tem a mesma matéria-prima e é esterilizado pelo mesmo método. Isso. E aí, esse é um problema que não é um problema da Anvisa, é um problema, infelizmente, seu na hora de discutir com o seu fornecedor. Uhum. É que às vezes a gente tem uma certa dificuldade em relação ao fabricante disponibilizar documento, não sei se é Sim, pelo isso, receio. infelizmente é normal, mas, de novo, isso não é problema da Anvisa, percebe? Uhum. Sim, Lembrando que, do ponto de vista prático, você é responsável pelo produto aqui. Teoricamente, a Anvisa não age dessa forma, mas, teoricamente, ele espera que você tenha toda a documentação de produto. No mínimo, no mínimo, no mínimo acesso, tá? Eu sei que grande parte não tem, só que aí, assim, percebe que isso não tem nada a ver com a Anvisa ou com os requisitos, tem a ver com a questão comercial entre você e o fabricante? sim, realmente. É que assim, tem aquela questão também de tentar achar um meio termo de conciliar, né? Não dá, esse é o problema. É, Porque né? qual que é o problema geral? Os fabricantes que eu vejo, não sei do que está falando, mas muita gente, na verdade, ele não faz pensando em muito outros países, ele pensa no país dele. Às vezes ele faz o país dele e depois quer ficar forçando o resto. Aí é um problema, percebe? Entendi. É, pode ser Isso ser aqui, isso mesmo. tem esse documento aqui que foi aceito pelo meu regulador, os outros têm que aceitar. Não tem, na verdade. Entendi.
conceitualmente, se você for vender para o Brasil, ou para qualquer país, tá, na verdade, você devia primeiro identificar todos os requisitos regulatórios aplicáveis para cada um dos países e aí projetar seu produto para poder comprar ele. Infelizmente, o pessoal não faz isso, tá? Infelizmente não faz. E o problema é esse, ele quer forçar a barra depois, né? Ele quer que aceite Sim, uma coisa só porque geralmente alguém aceitou, ou ele acha que tá certo e acha que é aquele ponto. exatamente. É É que às vezes parece que os fabricantes lá de fora pensam que aqui a regulamentação é muito mais fácil, mas na verdade tem bastante requisitos a serem cumpridos, né? os mesmos que lá de fora, os principais. A Anvisa basicamente é a copia de marcação SAE, então ela tem os principais requisitos igual a todo mundo na prática. Uhum. O problema prático disso que você falou, na verdade, é um pouco pior que eu vejo, tá? Eu sei que muitos pensam isso, mas não é só o Brasil, tá? Muitos fabricantes, aí assim, não se sintam ofendidos, tá? Se alguém tiver algo parecido, mas, por exemplo, o alemão e o japonês, é muito comum o pessoal achar assim, meu produto é bom e foda-se o resto. Ou, desculpa a palavra. Escapou um palavrão. E aí os caras vão querer fazer, não, vai, isso aqui é isso que tem que fazer, estamos certo, a gente faz isso há 50 anos, tem que ser assim, entendeu? E aí quer forçar a goela abaixo. Isso é verdade. Pior que tem Muito, fabricante que às vezes muito faz isso tempo que mesmo. não é aceito, entendeu? Uhum. Nunca teve sentido. Antes, a um ou outra vez aceitasse, mas faz milhares de tempos que isso não é aceito mais. Sim. E aí, assim, aí entra pior, né? Entra naquele problema, aí que eu um pouco acho que estão vendo que você, não sei se você sente isso, isso aqui é menos problemático nessas coisas que são mais genéricas, tá? Mas, por exemplo, a questão de próprio teste de esterilização, tá? A regulamentação brasileira permite certas coisas, não quer dizer, embora a norma fale certas coisas, não quer dizer que pode ser qualquer coisa. Então o cara esteriliza de uma forma e aqui no Brasil não pode. Isso é verdade? Shelf Life é um exemplo. Shelf Life depende de N coisas, inclusive, particularmente, depende da questão ambiental. O Uhum. ambiente de outros países não é igual ao daqui. Exatamente. Só que Tem volto isso a falar, também. isso não é um problema da regulador ou da regulamentação, tá? Isso é um problema, na verdade, no caso de você, você está falando com o importador, certo? Uhum. É um problema comercial, basicamente, e de responsabilidade, não só comercial, tá? Esse que é o problema. É de responsabilidade, tá? Entre você e seu fornecedor, e particularmente o fato do fornecedor, muitas vezes, não saber o que tem que fazer para atender os países que ele quer vender depois, né? Entendi. O Tem chefe que na verdade, dar assim, uma o alinhada chefe de nisso. bioburger, o chefe de bioburger é pior porque não tem normas para isso, tá? Você tem que seguir boas práticas que você vai achar na literatura, explicando e ver como fazer. Você até tem alguns documentos orientativos em alguns países, tem o de Shelf Life do FDA, por exemplo. Tem algumas coisas de bioburden enorme e documento orientativo, mas bem pouco, tá? Ah, tá. Mas a esterilização é mais óbvia, por isso que eu falei. Mas a ideia é a mesma, percebe? Quer dizer, quando fala de Shelf Life, a expectativa é que você use boas práticas para avaliar o Shelf Life, ponto, é isso. Uhum. Entendi. Quanto ao Shelf Life e o Billboard, eu vou dar uma pesquisada, assim como você falou. Porque realmente não tem uma regulamentação, assim. Nada vai ter, tá, Amy? Esse que é o problema, que é um outro Ai, problema conceitual. Você não vai ter, o que você quer, na verdade, que eu estou entendendo, que é o que tem algum sentido, você quer a solução que eu escrevi aqui, percebe? Você não quer o requisito. O requisito tem. O requisito uhum. basicamente é faça essas coisas. Agora, a solução, você vai achar isso só estudando o assunto. Entendi. A solução não Beleza, existe, Marcelo. normalmente não existe no requisito, entendeu? Uhum. O requisito é o requisito. Eu falo o que é final. Eu não falo como fazer essas coisas. Agora, se Realmente. você não conhece, uma sugestão, eu peguei a 56 por um motivo específico. A 56, na verdade, é o mais geral que a gente tem de regulamentos, né? Uhum. Nós temos, por exemplo, a ISO 16142, ela fala justamente algo do tipo, tá? Ela explica, na verdade, ela com norma, tá? Ela fala como você pode usar normas para atender requisitos regulatórios. Tá. E pode te ajudar a ter umas ideias gerais para isso, tá? Sugiro comprar Aham. se for o caso. Não. Isso aqui, na verdade, embora tenha bastante coisa escrita na versão nova, isso aqui é o seguinte.
Essa norma, na verdade, o principal da norma é isso aqui, tá? Que é uma série de tabelas que fala assim, ó, requisito essencial 1, quais normas você poderia usar de referência? Óbvio, não vai falar tudo, né? Mas Uhum. tem uma lista que te ajuda a entender as coisas. Esses requisitos Ah, tá. não são iguais do 56 da Anvisa, porque da Anvisa é antigo, esses são os mais novos, né? Mas você consegue bater com todos, na verdade. Entendi. Ah, vou dar uma verificada nisso. É. Mas é assim que tem que ser, não tem outro jeito de fazer. E se não tiver normas, tem que estudar o assunto, não tem outra coisa a fazer. É, realmente. E aí depois entender o que precisa e pedir pro cara lá fora o que precisa. Se eu não tiver, falar que não serve, fazer, infelizmente, fazer o quê? É, realmente. Né? Uhum. Aí ficou mais claro isso? Ficou, Marcelo? Obrigada. Só alguém tem algum outro comentário em relação a esse tópico? Vamos passar para o segundo, então. Daniela, você quer falar sobre a biocompatibilidade, o que você queria saber, o que quer discutir? Você está com som aí? Eu acho que você não está com som, hein? Consegue me ouvir? Agora sim. Tudo bem? Sim, tudo bem. Tudo bom. A minha dúvida a respeito da biocompatibilidade é a seguinte, né? Nós sabemos que tem a 10993 de 2013, que é uma norma ABNT, porém, nós sabemos que existe a ISO da 10993 de 2018, que não foi internalizada ainda no Brasil, correto? Sim. Por acaso, eu sou o coordenador do grupo que trabalha com essas normas, tá? Sim, sim. Eu até faço parte da comissão, ainda não tive o prazer de conseguir participar ainda, até por isso que eu Uhum. tenho essa dúvida. É, normalmente, eu não sei como funciona. O que normalmente a Anvisa ela segue? A que é internalizada, a que tem a ABNT, ou essa norma que é mais atual, porém que não foi internalizada no Brasil? Isso é uma boa pergunta, porque um problema que a Anvisa tem com relação a normas é que ela não faz um processo que outros reguladores fazem, que é o processo de reconhecimento de normas, né? Se Sim. quiserem ler sobre o assunto, eu acho interessante aqui. Quer ver? Tem um documento antigo do GHTF. Que é isso aqui, que ele fala o papel de normas na avaliação de conformidade de dispositivos médicos. Ele explica esse conceito, que é o conceito de reconhecimento, tá? Uhum. Na verdade, é o que eu acabei de falar agora para a IME, tá? Que é assim, o que acontece? Uma norma, ela passa por um processo e é reconhecida. Se for reconhecida, ah, e pode ter um monte de coisa, um monte de aspectos regulatórios nisso, né? Se for reconhecida pelo regulador, normalmente o fabricante ganha uma chamada presunção de conformidade, tá? Que é o quê? Aí pega que nem eu falei, esse requisito aqui é 56, certo? Os fornecidos de estado estéreo devem ser fabricados, esterilizados por método apropriado e validado. Se a Anvisa fizesse esse processo de reconhecimento, ela poderia criar uma lista e falar, olha, para esse requisito 84 da RDC 56 de 2001, nós reconhecemos as normas, aquelas 7 normas que eu mostrei da ISO, por exemplo, tá? Uhum. Normalmente é a versão nacional. Tem um problema da como funciona isso, que os países precisam usar a versão nacional por alguns motivos, tá? Quer dizer o quê? Quer dizer que se você tiver que atender esse requisito e usar aquela norma reconhecida, o regulador pressupõe que você está atendendo o requisito, sem precisar ficar questionando tecnicamente a sua solução. Entendi. Isso, por exemplo, é o que o FDA faz quando ele fala das normas reconhecidas. Tem a base de dados de normas reconhecidas dele. E qualquer norma que tiver aqui é reconhecida para atender algum dos requisitos do FDA. É o FDA que eu falei que tem essas exceções, tá? Eles às vezes não reconhecem a norma inteira. Tá? Para a Europa,
Também temos uma lista chamada normas harmonizadas, que o conceito é o mesmo. Então, as normas que estão na lista, que é essa lista aqui, elas são reconhecidas para requisitos específicos. É que aqui também é diferente. No caso aqui, eles reconhecem não a norma, mas os itens específicos da norma, tá? E aí você tem que ir para cada norma checar qual item é reconhecido com qual requisito regulatório. Por que eu estou explicando isso? Por causa da sua pergunta. Que norma usar no Brasil? A Anvisa não tem isso, percebe? Então, nós não temos uma regra geral de qual norma usar. Tá? De maneira geral, a Anvisa vai aceitar, em princípio, tanto a norma antiga no sentido que é a atual nossa, tá? Quanto a versão nova, enquanto não sair a nova. Isso que ela sempre faz, genericamente falando, tá? Entendi. A não ser que tenha alguma exceção que ela exija formalmente em algum regulamento alguma versão nova. Por exemplo, as certificações do Inmetro, que não são da Anvisa, mas são feitas a pedido delas, elas usam versões datadas, né? Então tem que ser aquela, por exemplo. Se bem que mesmo nesse caso a gente colocou, até porque criou problemas anos atrás, a gente colocou uma abertura de que se você quiser usar uma versão mais nova da norma, você também pode usar com justificativas. A verdade é assim, a forma mais fácil de pensar, a versão mais nova de qualquer norma, e toma cuidado que eu estou generalizando, mas existem exceções em que a versão mais nova é pior que a norma antiga, tá? Mas, de maneira geral, a versão mais nova é melhor. Sim, sim. Tá? Agora, se você quiser usar, não estiver usando a versão mais nova, você precisa ver o que o regulador do país X vai querer. A Anvisa, ela continua aceitando as versões antigas ainda. Isso é normal, até porque não tem a versão nossa nova ainda. Entendi. Ela vai querer, provavelmente ela vai querer que use quando tiver essa nossa publicada. E tem algum sentido por ter disponível no Brasil, percebe? Aham. Isso responde a sua pergunta? Sim, responde. Porém, eu tenho uma outra dúvida a respeito da biocompatibilidade também. Eu até cheguei a ler a norma, tanto a ISO quanto a BNT, da 10993, e eu não consegui identificar um ponto específico que fala assim a respeito disso. Qual seria a maneira correta de eu considerar os testes de biocompatibilidade? Por exemplo, considerando um kit, até a empresa na qual eu trabalho, o foco dela é montar kits, né? Então, nós adquirimos os produtos e montamos kits para facilitar os procedimentos. E a minha dúvida é a seguinte: eu devo considerar a biocompatibilidade considerando o uso pretendido de um componente específico ou o kit no seu uso geral, considerando a criticidade, a pior criticidade dos componentes? Eu não sei se ficou claro, se ficou um Advice pouco como um confuso. todo. Sempre o médico advice. Como um todo. Como um todo. Então, eu consideraria o produto, por exemplo, o componente mais crítico e se aplicaria a biocompatibilidade desse para todos os demais componentes? Seria isso? Não, você consideraria o produto para a saúde como um todo, que vai ser o kit, e faria uma Isso. avaliação. Então, cuidado, tá? Porque acho que a parte da sua pergunta também tem a ver com o conceito. Eu não sei se você sabe, biocompatibilidade não é o termo certo, né? Embora tenha escrito em norma. Né? Não sei se Uhum. você sabe isso ou não. Não. Então, o problema é esse. Inclusive, eu tenho uma publicação, posso passar em algum lugar depois, eu tenho uma apresentação que eu fiz na Hospitalar alguns anos atrás. Esse aqui, inclusive. Porque assim, nós temos hoje um problema que a maior parte do pessoal que trabalha com biocompatibilidade nas empresas não tem ideia do que é avaliação biológica. Esse é o problema. Uhum. E aí, por exemplo, os ensaios, já que você perguntou, nenhuma norma de avaliação biológica, desculpa, a avaliação biológica para a lei 993 não requer ensaio nenhum, na verdade. Uhum.
Isso a maior parte das pessoas não sabe, né? Elas acham que tem que fazer ensaio. O ensaio, na verdade, as normas foram feitas para não fazer ensaio, inclusive. Para diminuir ensaios, tá? Então, se você pegar a parte 1, na verdade, você vai ver algumas definições lá. O que ela quer, na verdade, é a segurança biológica, que é o que o regulador também quer, certo? Sim. A segurança biológica é a ausência de risco biológico, tudo bem? O que é Sim. biocompatibilidade? Biocompatibilidade é a capacidade do dispositivo efetuar uma reação de hospedeiro adequada numa aplicação específica. Nota. Isso faz parte do risco biológico. Você percebe que isso não é risco biológico? Uhum. O risco biológico é a combinação de probabilidade de dano com a severidade do dano, como qualquer risco, né? Mas percebe que isso aqui, na verdade, está relacionado muito mais com o desempenho em si do produto do que com a segurança. Uhum. O problema é que, historicamente, usou essa frase, essa palavra, e todo mundo acha que é isso agora. Então, por isso que a gente não tirou nas normas, na verdade. Mas o que é esperado que se faça é uma avaliação biológica, ou, mais corretamente, uma avaliação do risco biológico. Que até é o termo mais correto aqui. Isso a 10993 fala. Você pegar a 10931, o nome dela é justamente isso. É avaliação biológica de dispositivos médicos. Não é biocompatibilidade, tá vendo? Sim, sim. Então, voltando ao seu comentário, tá? Você está perguntando dos testes, certo? Exatamente. Então, primeiro, a avaliação biológica é uma avaliação de medical device, do dispositivo médico, não de componentes dele. Isso é outra coisa que o pessoal confunde também. Por Uhum. isso, inclusive, tem a ver com o uso pretendido do produto, percebe? Você tem que ver o uso pretendido do produto, não o uso pretendido de componentes, até porque componentes não vão ter uso pretendido. Esse que é o problema. Tá? A partir disso, é fazer o processo, e o processo, um resumo qualquer aqui. O processo é esse, né? A partir do uso pretendido do dispositivo médico, né? Você analisa quais riscos biológicos estão relacionados, caracteriza os materiais, considera qualquer dado existente, e se os dados existentes forem suficientes para avaliação de risco, avalia os riscos. Se os dados não forem suficientes, você faz ensaio para criar dados. Depois você define, depois da avaliação de risco, verifica quais controles precisa, se precisar, e aí aplica e prepara o relatório. Só que não, tudo isso do dispositivo médico. Então, você está falando de um kit, a gente está falando dos conjunto de produtos que é um kit de produto. Tá? Entendi. Esse kit que você falou, por exemplo, é composto de dispositivos médicos separados? Isso, ele contém produtos de contato superficial, de contato invasivo, não contém implantáveis. Na verdade, é assim, você está fazendo um registro do kit como um kit normal, não. Tem um problema, tem uma confusão com o kit, tá? Quando você fala kit, você está pegando ele em dispositivos médicos separados e colocando numa caixa e vendendo como kit, é isso que você está falando? Isso, exatamente. Isso é um pouco diferente do que eu falei, desculpa, tá? Por quê? Porque nesse caso, você tem que ver de cada um mesmo. Porque o kit você não vai ter, você não tem um registro do kit, certo? Se não, no caso, terá um registro de kit. Então, isso aqui é um problema porque assim, o kit em si não tem o uso pretendido. Esse kit que existe, na verdade, ele é meio que um paradoxo que os reguladores fazem para permitir algumas coisas, tá? Mas aqui o kit, embora tenha um registro separado, ele não é exatamente um dispositivo médico separado, certo? Você não tem, por exemplo, um projeto do kit, né? No caso vai ter. Funciona da seguinte forma, até para ficar mais claro, para você conseguir entender. Os produtos, componentes, eles são adquiridos, importados, porém eles vêm embalados a granel, e isso aqui eles vêm não estéreis. Uhum. Então, o que a empresa faz? A empresa faz o processo de limpeza de alguns componentes, embala, esteriliza, né? Faz toda essa parte de embalagem, esterilização e comercializa. Tá, então assim, esse é um outro tipo. Esse volta ao que eu falei, é o produto como um todo, então, tá? Você vai ter um projeto para isso, né? Já que você pega como componente, embora seja produto, vai ter componentes, e você monta um dispositivo médico em forma de kit, né? Sim, sim. Então, isso volta ao que eu falei. Então, você tem que ver o uso pretendido do kit. Então, e, na verdade, eu consideraria o mais crítico, então, no caso. Porque não é essa que mais está sendo a dúvida, porque... Não existe mais crítico, existe um só. Você não tem mais de um produto, certo? Tem um kit. Uhum. Você vai pegar o uso pretendido do kit e fazer uma análise de risco biológico do kit, incluindo qualquer componente que esteja no kit.
Seria no produto final. Porque o que que acontece? Por que que surgiu a dúvida? Porque os componentes desses kits, normalmente os fornecedores enviam para a gente os testes que eles já realizaram, os testes biológicos, de riscos biológicos. Volto a falar, testes não servem para nada, tá? Uhum. Esse é o Então, problema. seria uma base. Isso que a Anvisa está mudando agora, depois de um bom tempo, porque ela tem pedido o relatório de avaliação biológica, não os testes. Testes não tem sentido fazer testes se você não analisar o risco. Entendi. O E teste eles... só serve para criar dado, tá? Então, é assim, se você tiver dados antes, já existentes, confiáveis, você não precisa teste. Só que você não tem como fazer nada disso se você não souber qual que é o risco. Não é tão fácil entender, eu acho, tá? Porque as pessoas pensam de outra maneira por causa dos testes. Mas é assim, se eu falar que tem um risco relacionado a câncer porque um dos químicos do meu produto é cancerígeno, eu preciso verificar qual que é o intake desses químicos no paciente, certo? E verificar se esse intake e a lixiviação de componentes químicos passa um limite qualquer. Se eu tiver dados que demonstram tudo isso, eu não preciso fazer teste nenhum relacionado. O teste só vai dar esses números que eu falei como exemplo, percebe? Só para ficar claro, qual que é a sua formação? Eu sou engenheira. Então, já te falo, você não é a melhor pessoa para entender esse assunto, tá? Sim, não, até entrei nessa parte, até busco também conhecer da parte de regulatórios, porque eu sou mesmo da parte de projetos, então eu acho que a gente Não, precisa eu entendi isso, entender. cuidado. Esse tópico é um tópico que vem na área de toxicologia, então para entender isso tem que ser o toxicologista. Entendi. Esse é um pouco do problema, a maior parte das empresas não tem toxicologista e acha só fazer ensaio. Uhum. Nada contra você pessoalmente, só que, assim, não é o background. Não, eu concordo. É que a gente acaba buscando entender, né, por não ter outra pessoa. Se você quiser entender, eu sugiro que você faça isso aqui. Ó. Isso aqui é a melhor sugestão que eu dou para entender a avaliação biológica de dispositivos médicos. Embora seja um documento antigo ainda, o conceito continua o mesmo. Você comprar esse livro aqui. Ó. Ele é de 2000, mas os conceitos mudaram, tá? É óbvio, as normas mudaram, mas na verdade é basicamente a mesma coisa ainda. A toxicologia não mudou de 2000 para cá. O problema é que isso aqui você consegue achar num site da consultoria que criou esse documento por Jeremy, tá? Que é isso aqui, ó. Esse é o melhor livro que tem sobre o assunto, na minha opinião, porque explica em termos técnicos, mas suficientes, baseado nos regulamentos, tá? Da época, lógico, né? Sim. Porque esse que é o problema, percebe? A 10993 foi criada para toxicologistas, por toxicologistas, para toxicologistas. Uhum. Eu não preciso ficar ensinando isso toxicologista que a gente está discutindo, percebe? Sim. O problema é que se você não for toxicologista, você não sabe dessa base. Você vai ler o que você quiser na norma. Sim. Isso é um pouco do problema. Que, infelizmente, é um problema geral para diversos assuntos, né? Na verdade. O pessoal é obrigado a tentar resolver uma ou duas pessoas, um monte de coisa, só que são totalmente tópicos da ciência distintos, né? Se quiser, depois eu tenho que inventar o link. Isso aqui tá online em algum lugar, tá? Depois se quiser mandar um e-mail para perguntar onde tá, eu mando para você isso aqui, mas se quiser pode mandar também, porque esse documento aqui eu deixei aberto em algum lugar. Tá? Ok, eu posso te mandar um e-mail, então. Acho que é até interessante dar uma olhada, porque... Mas assim, eu sugiro tomar cuidado com isso, tá? A questão é, a avaliação biológica, infelizmente, é algo que o pessoal tem dificuldade de entender muito por causa disso, porque o pessoal não tem o background certo para ler essas normas, né? Uhum. E aí, quando você não tem o background, você pode achar um monte de coisa. Você vai inclusive focar no que você achar no seu background. Se você pensar em termos de engenharia para avaliação biológica, a primeira coisa que você pensa é ensaio, como engenharia, como é comum na engenharia. Isso não é verdade, a avaliação biológica, percebe? Sim. A ideia é justamente não. Se você ler a 1093-1, você deve ter lido, né? Deve ter visto que ele fala assim: não é para fazer ensaio
quando não for necessário, porque isso dá problema, além de ter problema com animais e outras coisas, tem problemas éticos com relação a isso, né? A Sim, própria sim, ele norma cita isso. cita até a questão do relatório de segurança biológica, eu cheguei a ver essa parte também. Que é isso, esse resultado é isso. Esse Uhum. resultado que eu falei para você, que os reguladores querem, teoricamente, né, ou deveriam querer, é isso. É que não tem nada a ver com um teste. É óbvio, se precisar fazer teste, você vai incorporar no relatório. Mas o que é necessário é o relatório. Só para ter uma ideia geral, só para ter um feeling disso, quer ver? O que a gente faz para os nossos clientes. Isso aqui. Continuo vendo minha tela, né? Para ficar claro que ninguém está perdendo as Sim. coisas. Tá, isso é um exemplo básico de um template, tá? Na verdade, não é nem isso que eu queria mostrar, precisa de um cliente. Queria mostrar em branco, peraí. Não vai ter em branco, eu vou mostrar qualquer um mesmo. Não tem problema, né? Tá. Isso aqui é um exemplo de um relatório, tá? Ele tem N itens, é claro, né? Eu só vou ter uma ideia geral onde entra teste aqui, tá? Uhum. Teste entra, e aqui não tem tudo, né? Tem só, é um modelão mesmo, tá? Teste entra no item... Aqui, ó. Que é, se todos esses dados que existem aqui tiver faltando algum dado, que é o dado, por exemplo, de qual que são as moléculas, o químico, né, os químicos do composto, do produto, quais são o intake de cada um dos químicos, quais são o limite de cada um dos químicos, tá? Se esses dados não forem completos, aí você vai ter que fazer ensaio para completar os dados. Mas isso está relacionado ao quê? Está relacionado com análise de risco, né? E análise de risco, basicamente, é você pegar cada um dos químicos de cada um dos materiais e ver quais riscos cada um dos químicos tem. Uhum. Na verdade, um toxicologista responsável pela avaliação biológica normalmente, mas quem faz essa parte do maior trabalho de caracterização é um químico mesmo, né? E por isso que eu falo, se não tivesse background, é muito difícil entender o que a norma fala, porque ela foi escrita para quem tem esse background, percebe? Sim, sim, acaba tendo entendimento até diferente. Foi até por isso que surgiu a dúvida, porque eu tive um entendimento e uma outra pessoa teve um outro entendimento. Então aí ficou cada Mas, um que lê. esse comentário que você fez é curioso porque isso não fala, por exemplo, a regulamentação brasileira, tá? E não deixa claro. Mas o FDA tem tanto esse problema, se você pegar o documento orientativo que eles usam, que inclusive eles modificam a 10.993, porque eles não aceitam inteira, né? Uhum. Você vai ver que tem algumas frases, tem uma particularmente que eu sempre uso para deixar bem claro que é isso aqui, ó. De novo, tem a ver mais com um conceito, inclusive regulatório, do que qualquer outra coisa, tá? Uhum. Ele fala isso aqui, quer ver? Ó, a análise de risco biológico avalia o produto final. A agência faz um clearance aprovação do produto para a saúde, não de materiais. Que é o que tem sentido, percebe?
Uhum. Então, assim, de novo, alguém com esse background provavelmente vai entender isso, mas se você não tiver esse background, eu acho muito difícil, tá? E isso confunde mesmo. Ficou mais claro? Conseguiu responder Sim, essa sim. pergunta? Legal. Sim. Pessoal, alguém tem algum outro comentário sobre esse assunto? Obrigado, Daniele. Eu que agradeço. Tem um último tópico aqui, que está na hora também de terminar, da Luara. Quer falar alguma coisa, Luara? Tá aí ainda? Oi. Oi, tá me ouvindo? Sim, tudo bem? Tudo bem, você? Tá bom. Não, então, é só para, assim, se vocês souberem alguma coisa sobre esse assunto, porque vou te falar o que aconteceu com a gente, tá? A nossa carga que ia sair da China agora, ela foi interditada pelo governo chinês, pelos produtos não terem registro no país, por uma lei que eles acabaram de publicar lá. Mas eu não tenho muita informação sobre isso, então se vocês souberem alguma coisa sobre esse assunto, para a gente discutir aqui, porque agora eu imagino que isso tem que ser um requisito nosso, né? Se o equipamento não tem registro no país, na China, ele não consegue nem sair do país, ou seja, eu não Ele não consigo ter consegue no negócio. momento. Tá? Toma um pouco de cuidado, tá? Isso é um problema da emergência, tá? Sim, mas parece que é uma lei, né? Que foi É um publicada problema uma lei emergencial, né? Porque em tempos normais é comum você ter exportação de produtos sem registro no país. A Anvisa tem isso, por exemplo. Tá? Você sabe disso, né? Ou não sabe? Sim, sim. Então, é a mesma coisa, mas a questão é que, pela pandemia, os países estão restringindo a importação de produtos em geral, para não ter desabastecimento local. Os Estados Unidos está fazendo isso, por exemplo. O Uhum. Brasil também está, você sabe disso, né? Sim, Brasil sim. Não Mesma tem coisa. problema para exportar uma carne. A diferença, a única coisa nesse ponto é que mesmo que o produto não tenha registro, seja só para exportação, ele também não pode sair do Brasil, porque o Brasil está confiscando os produtos. É isso. Uhum. Entendi. É exatamente esse problema na China. Mas, de novo, não é só a China. Todos os países estão com isso, tá? E por que eu tô falando, explicando desse jeito? Porque, na verdade, não é um requisito que você tem que colocar. Isso é um problema, na minha opinião, emergencial, que vai sair depois de algum tempo. Isso não tem sentido ficar para sempre, né? É só enquanto a pandemia durar. E se você colocar isso, você não vai conseguir comprar no futuro de vendedor, de fabricantes que só exportem, o que vai voltar a poder acontecer, entendeu? Uhum. Eu tive dois problemas diferentes. Um foi, o produto não tinha registro, ele não sai da China. A gente vai ter que cancelar a compra, porque não tem como resolver esse problema rápido. E o outro foi, o equipamento tinha registro e no momento da saída do produto, eles confiscaram a carga e mandaram fazer ensaio de laboratório para confirmar se a carga que eu estava trazendo era realmente a carga que estava registrada na China. Isso é o segundo problema e tem a ver, na verdade, com o pessoal reclamando dos chineses, tá? Na qualidade dos Eu, equipamentos. eu sei que está acontecendo, mas eu não fui atrás de ver regulamento ou não, mas para não ficar tão chato, e obviamente também, óbvio que é um problema da Anvisa deles, né? Uhum. Eles estão fazendo alguns testes em coisas antes de sair para garantir que realmente não é um produto adulterado. Entendi. E é tanto para atender os requisitos deles mesmos, né? Quanto para também tentar diminuir um pouco esse feedback negativo que está acontecendo no mundo, porque tem muito produto chinês que não está funcionando. Estão comprando bilhões e não está funcionando, né? E aí nem está ficando meio puto com isso. Pois é. A gente fica puto dos dois jeitos, né? Porque agora vai gastar mais 30 dias para fazer os Então, ensaios mas lá e a carga não vem. a prática de tudo isso é que, assim, hoje essas coisas são esperadas de acontecer. Eu não vejo novidade nenhuma, tá? O que é Uhum. importante entender, as empresas, e muitas não entendem, né, é que isso tem que ser levado em consideração. Tem que ter não só uma pré-análise bem mais crítica dos requisitos do país X, como está acontecendo hoje, particularmente das emergências, quanto a criação de planos alternativos se acontecer esse tipo de coisa. Porque isso é comum, isso não está acontecendo só na China, coisas que estão acontecendo em todos os países. Né? Entendi. O problema, como sempre, o pessoal acha que é uma oportunidade, agora eu vou ganhar dinheiro, faz isso. E
simplesmente o mundo não funciona. E no momento, como você sabe, a gente está tendo mudanças a cada dia, né? Senão a cada hora. Então, não é o melhor momento para tomar decisões sem pensar. Não, a gente até acabou mandando, porque esse equipamento ele foi registrado em janeiro. E a gente está com todos os ensaios muito recentes, eles são de dezembro. A gente, inclusive, enviou para tentar solicitar que fossem aceitos, mas eles não aceitaram. Eles querem testar as amostras da carga, né? A pergunta que eu te falo é qual regra que é essa, você sabe? Então, não sei. Não, eles falaram assim que foi uma medida protetiva, que eles estão protegendo. Você percebe que se vocês estão comprando de um país X, você precisa saber quais os equipamentos do país X? Sim. Como sempre, a gente já conversou diversas vezes sobre isso. Esse é o problema. Agora está muito mais perigoso isso. Antes da pandemia, talvez não fosse tanto problema. Agora, você vai ter uma probabilidade muito grande de, se você não conhecer os requisitos, você ser barrado. Seja para entrar ou sair. Não tem muito o que fazer. Uhum. Eu, particularmente, não estou acompanhando a China, porque não consigo acompanhar nenhum mais. Tá? Tem tanta coisa publicada que eu estou acompanhando o Brasil e olha lá só. Por isso que eu falei, eu estou com uma resposta genérica para você. A resposta genérica é que isso está acontecendo em todo mundo por causa disso. Né? Então, provavelmente, deve ter... Eu sei que tem, porque eu já vi alguns comentários online, tá? Eu não fui atrás da China, mas eu tenho acompanhado o que aparece na minha coisa, então aparece bastante coisa. Mas tem muito regulamento emergencial na China. Uhum. Eu não sei o que é isso. Tem que saber quais são esses e entender o que fazer. Entendi. Na China, não vai achar nada mesmo. Pois é. Exatamente. Pelo menos ficou um pouco mais claro, Luara? Sim. A gente não tem o que fazer, a gente tem que esperar agora, não tem solução. Mas só com o comentário que você falou, colocar isso como requisito, eu acho que não é precipitado, porque eu saiba, isso particularmente do registro emergencial. Não tem sentido lá para sempre. Não faz sentido mesmo. Tá bom? Não, beleza, tá entendido. Obrigado. Pessoal, algum comentário sobre esse último assunto? Alguém quer comentar alguma outra coisa? Ok, então, vamos terminar hoje, então. Só lembrando, a gente está gravando todos esses coffees, tá? Eu vou colocar mais para frente online, eu não fiz isso ainda por causa dessa correria toda, mas quem quiser depois, em algum momento, eu vou colocar no YouTube, num canal nosso que eu vou criar lá para a gente poder ter acesso aos antigos, tá? Óbvio que nem tudo vai ser interessante, mas quem quiser ver os antigos vai poder ver mais para frente. Eu não consegui fazer isso ainda. Então, obrigado a todos e até o próximo coffee semana que vem, gente. Boa semana para todos.